Começando a nossa análise tática de hoje, vamos destrinchar um verdadeiro manual de guerra para corretores e consultores de planos de saúde. O grande objetivo da gente aqui é entender aquela transição fundamental que separa o vendedor que simplesmente empurra contratos daquele que atua como um consultor e estrategista de alto nível. O material de hoje traz uma metodologia consagrada voltada para diagnosticar dores reais e conduzir negociações com absoluta segurança. Vamos decodificar como os melhores do mercado estruturam essas abordagens para aumentar drasticamente as taxas de conversão. Bora lá? A nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas super importantes. Número 1, o fim do interrogatório. 2, dominando a fase de implicação. 3, foco em autônomos e empresas. 4, conduzindo para a solução. E, fechando, erros fatais na venda. Então, começando pela parte 1, o fim do interrogatório, transformando perguntas em conversas. A primeira grande mudança de chave na alta performance é descobrir o cenário atual do cliente sem soar como um detetive de polícia. A base de tudo é a famosa metodologia SPIN. O S é para situação, onde se entende o cenário. O P é o problema, o momento de identificar a dor real. O I, implicação, foca em aumentar o peso dessa dor. E o N, necessidade, é aquele gatilho que faz o cliente desejar a solução. E olha, tem uma estatística brutal nas trincheiras de vendas. O corretor que fala mais do que ouve perde um negócio em quase 100% das vezes. O segredo é fazer a pessoa do outro lado chegar à conclusão por conta própria. Isso mostra brilhantemente a diferença entre amadores e profissionais. A gente tem o hábito amador de disparar um monte de pergunta fechada e aleatória só para coletar dados, parecendo um censo demográfico. E do outro lado, a prática campeã, usar perguntas naturais e abertas, como: hoje você usa bastante o plano ou é mais por segurança? O tom de voz muda completamente, né? Fica convidativo. Isso abre espaço para que a pessoa conte uma história, revele uma preocupação real e sinta que está em uma conversa genuína, não numa esteira de produção. Vamos para o número 2. Dominando a fase de implicação, onde os profissionais ganham a venda. Este é o exato momento onde corretores medianos perdem atenção, mas a galera de alta performance garante o fechamento, elevando a dor. Aqui a gente tem um exemplo perfeito de uma pergunta de implicação pesada. O consultor pergunta: se acontecer alguma emergência, você teria tranquilidade ou isso viraria um problema financeiro e emocional? E aí vem a sacada de mestre, o silêncio. Um silêncio estratégico, absoluto, de 2 a 3 segundos. O profissional de alto nível lança a pergunta e simplesmente cala a boca. Deixa a frase pairando no ar. A pessoa precisa desse tempo exato para internalizar a gravidade da situação e sentir o peso financeiro e emocional daquele risco. A matemática das vendas consultivas é simples e impiedosa. Sem implicação não tem urgência. Se o problema atual parece pequeno, qualquer proposta de um plano novo vai parecer só uma despesa extra desnecessária. É a implicação que transforma aquele talvez no ano que vem num nossa, eu preciso resolver isso hoje. Passando para o número 3, foco em autônomos e empresas, adaptando a linguagem ao perfil do cliente. A eficácia do SPIN dispara quando a gente adapta a linguagem cirurgicamente. Para um meio profissional autônomo, o foco tem que estar no custo-benefício e na segurança pessoal imediata. A tática de implicação precisa bater numa realidade muito dura, destacar o risco de paralisação da renda. Diferente de um funcionário de carteira assinada, se o autônomo parar, a renda zera no mesmo dia. A implicação tem que focar nesse impacto de altíssimo peso pessoal. Já no cenário empresarial, a conversa assume um tom corporativo. O foco muda para redução de custos e retenção de equipe. O consultor mostra o impacto de reclamações lá no RH, perguntando como um plano ruim afeta a satisfação dos funcionários. E, claro, enfatizar que custos altos e recorrentes são um ralo que drena o caixa da empresa a longo prazo. 4. Conduzindo para a solução. A transição natural na prática. É muito interessante ver como sair daquele peso denso da implicação direto para o alívio da solução, usando fluxos reais. Vamos destrinchar a primeira parte de um diálogo prático. O consultor começa cercando a dor principal com essa frase de implicação pesada. E se acontecer uma emergência hoje? Isso poderia pesar bastante dependendo do caso, né? A palavra emergência aciona o estado de alerta, e o pesar bastante traz aquele risco financeiro para a mesa, encurralando o problema.
E aí, a mágica acontece. O cliente concorda, solta aquele verdade e, imediatamente, o consultor pivota para necessidade. Então, o ideal seria algo que caiba no seu orçamento, mas te dê segurança, certo? O cliente sente um super alívio. O problema foi reconhecido e a solução foi desenhada exatamente sob medida para a dor dele. É uma ponte sem atrito nenhum para o fechamento. E quando o papo é para o WhatsApp, o desafio é manter o peso psicológico só com texto. Lendo num ritmo mais casual, o consultor envia. E se isso continuar assim, pode te gerar algum problema ou custo maior, certo? Essa estrutura transfere a responsabilidade e o senso de perigo futuro sem precisar de uma ligação de voz, mantendo a técnica vivíssima no digital. E aqui a gente vê a ponte final no WhatsApp, que é pedir permissão. Se eu te mostrar uma opção que resolva isso dentro do que você precisa, faz sentido para você? Ao invés de vomitar um PDF gigante ou tabelas de preços sem nenhum contexto, ganha-se o compromisso antes de qualquer proposta. A cotação deixa de ser um orçamento qualquer e vira a cura exata para aquela dor específica. Entrando na parte 5, erros fatais na venda. O que destrói a confiança do cliente. Porque conhecer a teoria é uma coisa, mas errar na execução sabota tudo. Essa é aquela listinha rápida de advertência. Pular direto para a proposta é letal. Mandar preço sem construir valor é a garantia de ouvir um "vou pensar, te aviso". Outros erros críticos. Fazer perguntas demais no estilo interrogatório. Não explorar a dor profunda. Pular a fase de implicação inteiramente, o que simplesmente aniquila a urgência. E o maior clássico de todos, falar mais sobre o produto do que ouvir a pessoa. A disciplina traz o resultado. O fluxo correto é este: 1. Situação. 2. Problema. 3. Implicação. 4. Necessidade. E só no passo 5 a gente entra com a proposta. Pular qualquer um desses degraus significa tropeçar bem na linha de chegada. Essa talvez seja a reflexão mais poderosa de toda essa metodologia. Os clientes não acordam querendo comprar um documento cheio de regras e carências. O que está em jogo não é um plano de saúde, é uma decisão segura. Quando uma pessoa se sente profundamente ouvida, guiada com segurança e vê opções complexas sendo simplificadas, a venda acontece quase por consequência. E a gente encerra a análise de hoje com esta provocação. Na próxima vez que o telefone tocar ou o WhatsApp apitar, como vai ser esse contato? Vai ser o início de um diagnóstico cuidadoso que gera urgência e valor de verdade? Ou só mais uma repetição daquele modelo ultrapassado de empurrar contratos? A diferença de resultado no final do mês é simplesmente colossal. Fica a reflexão para todo mundo.